Deixa acontecer naturalmente. Esse tipo de música pode? Não? Não pode? É música. Que tudo mais aconteça. Que tudo mais aconteça. Deixa fluir. Lady be, lady be, lady be. Deixe ser. Não se preocupe. Don't hurry. Be happy. A ideia é essa. A mente tem muitas ideias. Vamos não nos preocupar com as coisas. Já passa a ser uma preocupação. Não se preocupar. Eu tenho que me manter despreocupado, desansioso, desdeprimido. É muita pressão? A despreocupação não pode ser uma escolha. Tudo aquilo que é escolha parece um tipo de gaiola, né? Uma decisão, uma opção, um caminho, um desejo. Passa a ser uma prisão. Então, a liberdade, ela seria uma não escolha. Um deixar a vida fluir. Imediatamente, a nossa mente e a mente dos nossos vizinhos, parentes, amigos, próximos, públicos, pessoas, vendedores, anunciantes, ninguém quer aceitar que você não escolha absolutamente nada e apenas deixe fluir. Isso é perigosíssimo. Para onde você vai quando você deixa tudo acontecer? A mente jamais poderia deixar isso acontecer. É o meandro do coração, é o universo do coração da gente. Sabe aquela coisa mais poética, mais boba, mais ingênua? Esse negócio de deixar a vida acontecer é muito perigoso e muito idiota, determinado ponto de vista. Os grandes sábios da cultura zen, eles deixam acontecer. Mas será que é uma escolha? Ou uma compreensão profunda do mecanismo da vida? Quer dizer, não uma compreensão total, é claro, mas uma percepção um pouquinho mais serena de como as coisas acontecem neste mundo o qual o nosso corpo está mergulhando. Percepção. A gente nunca se separa do todo, a gente faz parte do todo, como uma onda faz parte do mar. E a onda não pode tomar a decisão de ir para lá ou para cá, independentemente da dança do oceano. Da mesma forma, a nossa vida, se a gente vivê-la de forma a querermos um caminho totalmente independente do oceano de vida que nos acolhe, a gente vai criar problemas para a gente. O ser humano pode, né, fazer esse tipo de coisa, este tipo de peripécia com sua mente. Sonhar, desejar coisas diferentes daquilo que o oceano dança. Isso que significa fazer parte do todo. Parece uma poesia conceitual, um conceito poético, sei lá, um conceito filosófico, religioso, né? Você é o todo, tá? E aí? Isso implica em aprender, compreender, a se entregar ao todo. E isso implica uma série de outros mecanismos interiores da nossa mente para entender, para lubrificar, para deixar fluir junto com o todo, ao invés de querermos que siga um caminho independente. Uma onda no mar não é um indivíduo separado, então ela se entrega para onde o vento a levar, o vento da vida. Aí que está este vento da vida. Ele é o acaso? Ele é uma coisa que vai simplesmente nos destruir a todos os nossos planos, futuros, metas, construções? Ora, mas se a gente seguir um caminho independente, o final não é o mesmo? Se a gente está numa linha de trem, dentro do vagão, viajando, o nosso destino é a estação final. Lá a gente desembarca. De qualquer forma, não importa qual o caminho,
qual trem que a gente busca, qual vagão, tudo vai dar no mesmo lugar, o desembarque vai ser lá no final da linha. Então é este monte de desejos e metas e planos que nós temos, acumulados e acumulando-se em nossa mente, eles geram ansiedade e sofrimento ao longo do caminho. A nossa mente acha que a nossa maneira de viver vai ser melhor do que a própria vida acontecendo. A gente não acredita que há vida acontecendo fora da nossa mente. Se você olhar com atenção para os pássaros, as plantas, as formigas, as abelhinhas trabalhando, você percebe que há alguma coisa acontecendo, que não há mente lógica, racional, pensante, do mesmo modo que a nossa, do ser humano, e ao mesmo tempo está tudo fluindo perfeitamente. E esta mesma vida que acolhe todos os bichinhos e plantinhas do mundo, olha só, acolhe ao ser humano também. É o mesmo oceano de vida a qual pertencemos. Quando foi a última vez que você teve contato com esta vida que flui? A sua mente, a nossa mente pensante, não gera um contato com essa vida. Na verdade, gera uma separação. Os pensamentos são um bloqueio, uma espécie de mundo à parte, né? Planos, desejos, satisfações à parte. Não é preciso acreditar nisso. Aqui não entra o conceito de Deus, o Deus que te conduz. Deus é fiel, foi obra de Deus, foi isso de Deus. Você não precisa conceituar nada. Apenas olhar o mundo ao seu redor. Fazer uso dos seus sentidos físicos e perceber que existe uma harmonia. Caso não existisse harmonia, nada existiria e não haveria planos, não haveria desejos extras a se fazer, porque nem mesmo o plano básico da vida estaria disponível. O plano básico da vida, tão simples, tão comum, tão insatisfatório para os planos e desejos da nossa mente, do nosso ego. Ser um com o todo não é um conceito filosófico, é uma percepção, uma sensibilização, uma experiência de se entregar à vida e perceber que ela está conduzindo de uma maneira muito suave, tranquila e amável a todos nós. Não há um destino privado, exclusivo para nenhum de nós. Há um destino junto com o todo, sempre, sempre. Se tudo der errado em nossa vida, é porque a nossa mente projetou alguma coisa separado da vida. A vida nunca dá errado. Agora, se há sofrimento, é porque a sua mente está criando sofrimento. Mas não falando em sofrimento, falando em fracasso, fracasso de planos, né? Se existem fracassos, se somos todos fracassados, a culpa provavelmente é do governo ou das outras pessoas. Ou porque eu não pensei direito. Eu não pensei direito. Está lá a mente fazendo planos para o sucesso. Sucesso e fracasso são coisas mentais. Definitivamente, a vida acontecendo não tem nada a ver com fracasso nem com sucesso. O sucesso seria você fluir junto com a vida. E o fracasso seria você querer fluir separado da vida. Mas esses conceitos ainda são um pouco superficiais. O conceito, a palavra Deus, pode ser essa de adesivos de carros, pode ser um pouco ridículo, mas no taoísmo a gente absorve uma poesia mais profunda a respeito do Tao, o que seria o Tao, Deus, existência, a vida, por que a gente é um junto com isso tudo. Taoísmo se juntou com o budismo para originar o Zen, né?
Se você quiser saber mais sobre isso que eu chamo de cultura Zen, aqui na descrição tem mais vídeos, livros, tem os produtos artísticos, educativos e terapêuticos da mantra cultural, aqui na descrição, ok? Mas quando então a gente flui com a vida, com a existência, com o tal, com Deus, a gente vive de maneira despreocupada, presente, aqui, agora. Em outros vídeos aqui do canal eu falei bastante sobre o conceito mental do tempo. Passado e futuro são coisas mentais, são irreais, não tem nada a ver com a vida. A vida é só aqui e agora, no presente. Quando você está aqui e agora, não há nenhuma preocupação. A mente jamais vai querer estar aqui e agora. Ela nunca está aqui e agora. A mente se trata de um espelhamento para todos os lados. O inferno é do tamanho que a mente alcança. Mas a vida, Deus, tal, é tão pequenininho que só cabe no presente. Agora, este presente tem outras dimensões de eternidade, de infinitude. Mas com certeza não são dimensões que a mente é capaz de acolher, absorver, compreender. É diferente. É uma percepção que tem mais a ver com o coração. Aí que está o motivo de você se entregar para a vida, isso parecer tolice. Pode ser tolice para a mente, para todo mundo que é racional. Mas se você sentiu alguns nanosegundos de percepção do presente, você já conhece o paraíso, já conhece o oceano do qual você faz parte. Então você deixa que o oceano cuide de si mesmo. Você, como uma onda deste oceano, apenas se entrega. Você já celebra, curte a vida. Curtir a vida. A vida está acontecendo. Ela não vai acontecer. Ou ela não deixou de acontecer. Ela está acontecendo. É sempre hora de nascer, de viver, de morrer. Sempre está acontecendo alguma coisa. Não entenda a vida como o contrário de morte. Nascimento é o contrário de morte. Vida acolhe tudo, simplesmente tudo. Vida é o todo, tal. Não existe morte acontecendo, existe só vida acontecendo. Coisas nascem, coisas morrem, sim, mas no geral está tudo ainda acontecendo. Existe uma coisa maior que a própria morte acontecendo. Antes do nascimento e depois da morte, quais são os nossos desejos? Faz tempo que a gente ouve por aí livros sobre criação mental dos pensamentos. De fato, isso funciona. O ser humano cria a sua realidade em pensamentos, mas não exatamente na escala de alguns meses ou de uma vida, não somente, mas também isso pode levar vidas para acontecer. Você vai criando o seu sofrimento e o seu sucesso com a sua mente, com os seus pensamentos. Você pode estar criando coisas agora para viver lá daqui a algum tempo. Em algum outro corpo, talvez. Quem sabe. Mas é que a mente, ela não precisa exatamente de um só corpo. A mente é uma coisa um tanto etérea. Ela pode saltar para outros corpos. Isso é um papo mais estranho, mais além, tudo bem. Mas o interessante é compreender que a mente, sim, ela cria coisas, lá pelas tantas. Você pode aprender isso e brincar com isso. Brincar de criar sofrimento. Parece estranho, mas a gente brinca de criar sofrimento. A gente pode criar alegrias, fortunas, sucessos, fracassos. A gente cria tudo isso. Sabendo que estamos criando, tudo se torna uma brincadeira. E tudo bem. Lá pelas tantas, a brincadeira enjoa tanto que a gente não quer mais criar nada. Então, a gente para de usar este brinquedo e deixa a vida se revelar, os seus mistérios. Tem uma história de que o paraíso, para os orientais, no paraíso tem árvores que realizam desejos das pessoas. Essas árvores têm um nome, Kalpataros. Kalpataros. Havia um homem
que chegou ao paraíso, cansado, resolveu deitar, dormir embaixo de um calpatarus. Dormiu. Quando acordou, tinha fome. Ah, que fome, né? Então, imediatamente, aquela árvore que realiza sonhos lhe fez surgir um banquete. E ele comeu. Ok, naturalmente. Ele desejou algo para beber. E o Calpatarus criou uma bela jarra de água fresca. Ele bebeu. A sua mente, no entanto, começou a desconfiar daquilo tudo. Será que havia algum tipo de demônio pregando peças? Então a árvore criou os demônios. E ele ficou com medo. E ele começou a pensar que aqueles demônios iriam matá-lo. E Calpatarus realizou seu desejo. E ele morreu. No caso, voltou a nascer. A sua mente ainda estava muito forte, muito criadora, muito instintivamente criadora. Então, o que isso significa? A própria mente te tirou do paraíso e te fez sofrer. É um brinquedo muito difícil de lidar. Agora, se você não deseja mais nada, apenas descansa sob a árvore da vida, ela te conduz da melhor maneira possível, porque não há nada para conduzir, não há nada para se apegar, apenas vida acontecendo, consciência acontecendo. Acontece que os desejos da nossa mente são como teias, e a gente se prende a essa teia, como uma aranha que ficasse presa na própria teia. É uma armadilha muito perigosa e muito funcional. Faz parte, inclusive, do equilíbrio da existência. Quando a gente começa a entender a pureza, a leveza, o relaxamento de não criar mais nada com a nossa mente, então a gente percebe a vida, o todo, fluindo em nós. Isso é meditação. A mente relaxa, não cria mais nada, não se apega às suas próprias criações. Ela pode continuar criando, compreendendo a brincadeira. Compreender a brincadeira. Essa é a jogada. Essa é a chave. Tem uma história de um mendigo que tinha a sua tigela de esmola vazia e ele chegou até o próprio imperador. Ô, de casa! E o imperador disse: o que você quer? O que você deseja? Peça qualquer coisa. E o mendigo disse: você está certo disso? Pense duas vezes, hein? O imperador se sentiu um pouco estranho porque, após ter vencido tantos exércitos, veio um mendigo lhe desafiar. E ele disse: peça o que você quiser, eu posso te dar. Tá bom então, hein? Depois não diz que eu não avisei. Eu quero que você preencha essa minha tigela de esmolas até ficar cheia de qualquer coisa, mas você ainda pode dizer que não. Pense bem. O imperador mandou que enchessem aquela tigela de esmola com diamantes até a borda. Subitamente, os diamantes desapareceram. O imperador ficou intrigado. Os boatos começaram a fluir pelas redondezas. Todo mundo veio levar tudo que tinha para colocar naquela tigela e tudo que caía naquela tigela sumia. No final, o imperador colocou todos os seus diamantes e fortunas naquela tigela e acabaram virando dois mendigos. O imperador, antes de pedir desculpa por não ter ouvido o conselho do mendigo, perguntou por que, afinal de contas, isso está acontecendo. Qual é o segredo dessa sua tigela? E o mendigo disse: não é uma tigela, é um crânio humano, polido. Tudo que cai dentro dele desaparece. Não tem fim. Os desejos não têm fim. Vidas e vidas pulando uma amarelinha sem fim. A mente nos separa da vida.
A maioria das pessoas pula essa amarelinha infinita que acaba sempre dando em nada, na escuridão das suas sombras. Mas uma pequena parte das pessoas já aprendeu, já entendeu a brincadeira. Não desejam mais nada, não pulam mais amarelinha nenhuma e acabam encontrando todas essas riquezas que sempre estiveram dentro de si mesmas. Até o próximo vídeo.